Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Hoje eu vou fazer um vídeo extra aí do conteúdo de VirtualBox. Como vocês devem ter visto aí na descrição do vídeo, o conteúdo de VirtualBox eu encerrei no vídeo anterior, porém surgiram algumas dúvidas bem pertinentes em relação ao conteúdo que foi abordado aqui com vocês. Tá? Eu vou levantar duas questões que eu recebi através de comentários no próprio vídeo, no último vídeo sobre a utilização do VirtualBox como servidor, e também uma questão que foi me levantada através de e-mail. Então surgiu a dúvida de como utilizar o VirtualBox sem instalar uma interface web lá no servidor. Se há essa possibilidade, eu ter um servidor de VirtualBox, mas não precisar instalar PHP nem nenhum módulo para ter aquele serviço web lá. Isso é bem interessante na questão da segurança, né, gente? Então, eu tendo um servidor web, eu tenho todas as preocupações de vulnerabilidades, tanto interno da minha empresa quanto externo, se esse servidor tiver acesso à rede externa. Então, há possibilidade de utilizar o servidor de VirtualBox sem a necessidade de ter um serviço de web, né? Ou seja, eu não preciso ter um serviço web para gerenciar as minhas máquinas. Como nós vimos nos vídeos anteriores, é possível ainda gerenciar o VirtualBox mesmo como a opção de server de VirtualBox através de linhas de comando, né? Nós vimos esses vídeos aí já, como administrar o nosso servidor de VirtualBox através do Shell. Então, não é uma necessidade instalar uma interface gráfica para gerenciar essas máquinas, mas sim é uma facilidade que essa interface gráfica vai trazer na hora de tu administrares um servidor de virtualização. Por isso que geralmente as ferramentas, e eu incluo aqui todas as ferramentas de virtualização, elas incluem por natureza uma interface web geralmente, mas pode ter um servidor, um client, que precisa ser instalado no cliente. Então, desta maneira, é possível sim utilizar a ferramenta VirtualBox, ter um servidor de virtualização sem uma interface gráfica instalada nele, um Cinnamon, um KDE, um Gnome instalado, e eu posso administrar essas máquinas através de um client, tá? Um client que vai ficar instalado no cliente, ou seja, eu não vou instalar, eu não vou consumir e eu não vou precisar liberar acesso a esse meu servidor. Então eu não vou consumir recursos desse meu servidor porque eu vou utilizar um client. Já em contrapartida, quando eu tenho um servidor web, eu vou ter ali um serviço web funcionando, eu vou ter que ter recurso para disponibilizar esse serviço, então eu preciso consumir recursos do servidor para que isso funcione. Já quando eu tenho um client, não preciso, porque o client vai fazer a conexão com esse server. Então são duas dúvidas bem interessantes e bem pertinentes que eu então resolvi trazer aqui para vocês em formato de vídeo. A questão de inicialização automática também foi uma dúvida que no próprio comentário no YouTube, um inscrito comentou se era possível fazer o auto start das máquinas. Sim, quando eu fiz o vídeo e eu li a documentação da ferramenta VirtualBox, eu me baseei numa documentação que já era antiga, porque era a documentação da versão estável do VirtualBox 5.2, e vocês sabem que já existe a versão 6, e também dentro da versão 6 a documentação ela não é tão atualizada, porém ela complementa agora com uma funcionalidade chamada VBox Auto Start. Então depois eu vou mostrar lá no Shell para vocês que existe essa opção dentro já da versão 5.2, mas que na documentação não estava explícito essa opção de Auto Start. E como eu me baseei para o básico do servidor, então eu não fiz essa questão do Auto Start. Mas como surgiu a dúvida de um inscrito e também volto a repetir que pode ser a dúvida de vários, então eu vou contemplar neste vídeo extra aqui também essa questão do Auto Start, tá bem, pessoal? Então vamos lá para o nosso laboratório, vamos fazer então o Auto Start primeiramente e depois eu vou mostrar então uma ferramenta que pode ser substituto aí ao servidor web para administrar o servidor de VirtualBox. Vamos agora para o nosso laboratório. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se
youtube.com/projeto root e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então eu tenho uma máquina virtual aqui chamada Server VirtualBox, POC, que seria o equivalente ao nosso servidor lá, que eu instalei o VirtualBox dentro do Bare Metal, né? Ou seja, na máquina real mesmo. Então nesse caso aqui, eu não vou utilizar a máquina real, vou fazer através de uma máquina virtualizada. Então eu vou utilizar uma máquina que já foi testada e já foi implementado o servidor de VirtualBox, e eu vou apenas complementar essas configurações, tá? Então o vídeo anterior segue, né, o mesmo exemplo, mesmo que o pessoal queira fazer dentro do VirtualBox ou diretamente no Bare Metal, basta fazer exatamente igual, não mudou nenhum parâmetro na configuração nem nada, tá? Ficou tudo exatamente como nós fizemos nos vídeos anteriores. Então, quem está assistindo agora esse vídeo pressupõe-se que já tenha visto os anteriores. Se não viu, olhe na descrição e dê uma olhada, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então, como essa aqui é uma máquina virtual, o qual vai hospedar outras máquinas, né? Então eu vou apenas habilitar aquela opção de virtualização alinhada. Então eu apenas vou passar o parâmetro para modificar ela, nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, como eu só apertei o Enter aqui, ele já modificou esse parâmetro. Agora eu posso inicializar ela para começar a fazer a configuração do meu VirtualBox. Então vamos lá, é um CentOS igualmente o vídeo anterior. Então perfeito, agora que eu já tenho aqui a máquina, eu vou logar aqui como root, apenas para identificar qual é o IP dela. Então ele está com o IP 192.168.201.104, agora eu vou usar o SSH para conectar remotamente nela, tá? Então apenas para ficar melhor eu vou usar o SSH, já vou aumentar minha tela aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor aí, tá? Agora que eu estou com o meu servidor já pronto para receber as modificações, eu vou apenas fazer a modificação necessária para criar o Auto Start, que é a primeira dúvida aí. Então eu vou sanar essa dúvida, como eu acabei de comentar. Então eu vou modificar algumas etapas, tá? Nesse procedimento, ele vai constar tanto na descrição quanto na wiki do canal Projeto Root. Então não se preocupem, vai ter na descrição ali. Como fazer essas modificações, tá? Eu vou editar o arquivo que fica em etc default VirtualBox, onde no vídeo anterior nós apenas colocamos as entradas do usuário e da máquina localhost, e eu vou adicionar agora a entrada para que eu consiga fazer o Auto Start. Então primeiramente eu tenho aqui uma entrada chamada vbox auto start _db. Então lembrando, isso aqui são variáveis, tá? Então eu estou adicionando uma variável e eu vou chamar essa variável de /var/lib/virtualbox-auto-start. Para que o VirtualBox possa inicializar as máquinas automaticamente, eu preciso ter um pseudo banco de dados, tá? Então ele vai usar este arquivo como um controle de qual máquina tem que startar. E ele vai seguir o padrão estabelecido no arquivo de configuração. Então eu tenho também uma variável _config aqui, ó, que ela vai ficar com /etc, /default, /vb autostart perms. Então é aqui neste arquivo que vão conter as informações de quem tem a permissão para fazer o auto start. Então tá, então eu vou juntar essas variáveis todas, vou salvar e sair, e agora eu já tenho este arquivo. Eu também preciso criar o arquivo que eu acabei de especificar. Então eu criei dentro do VirtualBox, aqui dentro do default VirtualBox, eu criei a entrada dizendo que vai existir um arquivo também chamado vb autostart perms. Então eu vou criar este arquivo e dentro dele eu vou colocar uma política. Então essa política vai determinar qual usuário vai permitir o acesso a Auto Start. Então nesse caso aqui a política padrão está dando allow, ou seja, permitido para qualquer usuário, tá? Não é o caso agora aqui mostrar e nem granularizar os usuários. Como eu só tenho o usuário vbox dentro do meu servidor, eu vou utilizar este usuário. Então sair e salvar e ele vai permanecer essa entrada lá. Agora eu preciso alterar as permissões deste arquivo. Então eu vou dizer que apenas o dono do arquivo vai poder modificar ele e o restante vai apenas executar. Então chmod 0644 eu estou dando uma permissão para este arquivo.
Então ao apertar Enter, ele vai fazer essa alteração. O próximo passo é então dizer que eu tenho um usuário chamado VBox, pertencente ao grupo VBox Users, e ele vai ter permissão dentro deste arquivo, ou seja, eu estou trocando aqui com chowner o dono deste arquivo. Então eu estou dizendo que o dono vai ser o VBox, que pertence ao grupo VBox Users. Então ao apertar Enter, ele vai fazer essa alteração, tá? Bom, se vocês notarem, eu tenho já esse arquivo aqui. Se eu der um ls-lh nele, tá? Então ls-lh, eu vou contemplar agora o que eu acabei de executar. Eu tenho um arquivo neste caminho, tá? Esse arquivo chama-se vb-altstart perms e que tem o conteúdo que nós acabamos de colocar ali. Então vamos editar ele novamente e tem aqui a política. O próximo passo agora é criar o nosso arquivo de banco de dados. Então vamos lá. Como eu já tenho o meu arquivo de configuração, eu vou criar com mkdir -p para ele pegar essa entrada aqui, /var/lib, e vai criar nessa estrutura a pasta VirtualBox AutoStart. Então o -p significa que ele vai já contemplar essas pastas que já existem e vai criar posteriormente a pasta que não existe. Então ele criou essa pasta e dentro desta pasta eu também vou alterar a permissão dela. Então vamos alterar dizendo que quem criou o arquivo lá dentro é que pode alterá-lo. Então por isso que eu estou dando o chmod 1 apenas, né, utilizando o bitstick apenas para quem criou o arquivo é que vai ter execução total, 777. Então vamos fazer essa modificação. E agora eu também preciso colocar nesse arquivo aqui o usuário e o dono dele, tá? O dono dele e o grupo dele sendo VBox Users, porque eu estou criando com o root. Então o root não pode ter acesso a esse arquivo. Na verdade eu tenho que transformar ele no usuário VBox como dono, tá? Agora sim, esta pasta aqui, se eu der um ls-lh nela, eu vou ter ls-lh, eu vou ter então o usuário VBox do grupo VBox Users, ok pessoal? Então agora eu já tenho tanto o arquivo de configuração, deixa eu limpar minha tela, tanto eu já tenho o arquivo de configuração quanto o caminho que vai armazenar as variáveis, tá? de quando for dar o auto start, tá? Que é a questão que foi levantada aí, como levantar as máquinas automaticamente após um reboot. Então para isso eu tenho também um comando chamado vbox, vamos lá, vbox auto start. Se eu apertar Enter aqui, ele vai dizer como funciona este comando, tá? Então eu tenho -background, o help, start, stop, o config, tá? Então tem todas as opções dele aqui. Como eu já configurei, tá? Como eu já configurei a variável de ambiente e tudo mais, eu preciso habilitar este serviço. Então, como padrão, como é um serviço, eu vou dar o systemctl enable vbox start service e vou apertar Enter. Ele nesse momento, ele então disse para o sistema operacional que ele, quando inicializar o sistema, ele vai levantar juntamente com o boot, ali na hora de levantar os serviços, o serviço vbox auto start, tá? Então tá aqui o nosso serviço. Mas só isso basta? Não, eu preciso agora setar alguns parâmetros, tá? Então eu vou logar com o usuário vbox, tá? Então eu vou usar o suvbox aqui, ele vai cair no usuário vbox, tá? Então tá aqui o usuário vbox @vbserver. Então vamos limpar a tela. E eu preciso setar uma variável. Não tem problema que ele está na root aqui, ó. Se eu der um pwd, ele vai estar na root. Eu posso estar na home do vbox, tá? Não tem problema, tá? Agora eu estou na home do vbox, não tem problema algum. Beleza, agora eu preciso setar uma variável aqui. Deixa eu copiar ela aqui e dar um colar. Então eu estou dizendo para o meu vbox manager para setar a propriedade de AutoStartDB no path /var/lib/virtualbox-autostart. Então este caminho aqui que está sendo colocado vão ser aonde ele vai ter o path, ou seja, onde ele vai coordenar esse meu banco de dados. Tá? É um pseudo banco de dados. Na verdade ele só vai criar um identificador para poder startar essas máquinas.
Tá? Então eu estou setando esta variável aqui, tá? Eu estou setando para o meu VBox Manager que todas as máquinas vão utilizar esse caminho aqui para dar o Auto Start. Ao apertar Enter, então ele vai fazer esse procedimento e não vai relatar nada no shell. Ele simplesmente vai setar para o meu VBox que o parâmetro, o meu path, o meu caminho da onde vão ficar o meu banco de dados das máquinas startadas vão ficar aqui do meu Auto Start. Após isso, eu preciso também dizer para o meu usuário que eu vou querer habilitar na inicialização. Tá? Como ele já está agora aqui, ele vai me pedir inclusive até a autenticação de root. Bom, eu posso inicializar o serviço agora neste momento, tá? Para que ele possa começar a funcionar. Então eu vou dar um systemctl start vbox auto start service. Novamente ele vai pedir minha autenticação de root, ok, agora eu já tenho. Se eu digitar ps aux pipe grep vbox, notem que eu não tenho nada rodando aqui, mesmo na conta de root. Então vamos lá, ps aux pipe grep vbox. Notem que eu não tenho nada rodando aqui. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma máquina virtual rodando, tá? Então se eu der um vbox, tem que ser na conta do usuário vbox, tá? Porque o root ele não tem nenhuma máquina virtual, tá? Então vamos lá. Se eu entrar até inclusive aqui nessa estrutura, vou até mostrar para vocês aqui, ó, ls-lh, eu nem tenho a pasta VirtualBox aqui, ó, tá? Então se eu digitar vbox manager list vms, ele não tem nenhuma máquina. Então eu não tenho nenhuma máquina virtual ainda no meu servidor. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho um appliance já na minha máquina local, eu vou importar esse appliance no meu servidor. Tá? Então eu vou fazer esse procedimento agora, aqui na minha máquina local, na pasta documentos. E eu vou copiar esta minha máquina local já direto lá para a pasta OVA. Ó, tá? Como eu não tenho ela, eu vou criar aqui dentro. Então mkdir OVA. Agora eu tenho ela aqui dentro. OVA. Beleza? Agora, dentro da OVA, se eu der um ls, eu não tenho nada lá ainda. Agora eu vou disparar através da minha máquina local o comando para importar, para jogar via SCP esta máquina lá para dentro do meu servidor. Então vamos digitar a senha e ele vai começar a fazer essa transferência. Tá? Como é uma transferência via rede local, ela é uma transferência rápida. Então já está terminando de fazer essa transferência. Agora que concluiu a transferência e eu der um ls-lh, eu já tenho então a minha máquina lá, o meu appliance dentro da minha estrutura do VirtualBox. Tá? Falta fazer o que? A importação. Eu tenho ela lá, o ponto OVA, mas eu preciso importar este OVA. Eu preciso transformar ele numa máquina virtual de fato. Tá? Eu tenho apenas o appliance dentro do meu servidor. Agora, para fazer o processo de importação, eu vou utilizar o comando que faz esse procedimento. Então, eu vou colocar aqui o vbox manager import debian10 template e eu vou colocar o nome, tá? Então eu vou colocar aqui o mesmo nome aqui para não causar problema, tá? Então eu vou trazer este nome aqui, vou colocar como debian10-template o nome da minha máquina. No momento que eu fizer este procedimento, ele vai importar para dentro da minha estrutura do VirtualBox já como máquina virtual, tá? Então vamos fazer esse procedimento e ele vai começar a fazer esta importação. Notem que eu coloquei a saída ali para ele mostrar para vocês aonde que ele vai jogar. Então notem que eu tenho uma imagem Debian10, está aqui, ó, e ele vai deixar o caminho, o path dela vai ser home, vbox, virtualbox, vms, Debian10 template. Então ele está fazendo esse processo de importação do template. Então ele está tirando de um appliance e transformando isso em uma máquina virtual. Feito então a importação, agora se eu digitar ls-lh dentro da OVA, eu continuo com o meu arquivo .ova. Agora se eu digitar ls-lh dentro da minha home, eu tenho uma estrutura de VirtualBox. E se eu entrar dentro da minha estrutura de VirtualBox e verificar os arquivos, eu vou ter ali o debian10-template. Bom, agora eu já tenho uma máquina virtual aqui. Se eu utilizar aquele mesmo comando para verificar as VMs, agora ele vai me retornar que eu tenho o Debian10 template já. Ó. Então tá aqui o meu Debian10 template. Bom, agora eu tenho uma máquina virtual.
que eu preciso fazer? Deixa eu limpar minha tela e mostrar para vocês que eu preciso agora setar um valor na minha máquina virtual. Se eu utilizar o VBox, eu vou executar um comando antes aqui, VBox Manager Show VM Info Debian 10-template. Opa, peraí que ele autocompletou ali. Ele vai me trazer uma porção de informações. E se vocês notarem aqui, ele vai ter uma informação de auto start. Vamos procurar ela aqui. Ó, auto start está, ó, auto start enable está off. Auto start delay está 0. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar o comando para modificar esse parâmetro aqui. Ao invés de estar auto start enable off, eu vou passar um on para lá. Então vamos lá. Então eu vou modificar minha VM. Então VBox Manager Modify VM. O nome da VM Debian 10-template -- auto start - enable on. Feito isto, ele vai modificar. O que eu vou fazer agora? Eu vou novamente mostrar as informações dessa VM e se vocês notarem, agora ele vai trazer esse valor alterado. E agora notem que ele está com o parâmetro on. Eu também tenho aqui um Auto Start Delay, ó, e o delay está 0. Vamos setar um delay para essa máquina. Então eu vou usar o mesmo comando, porém Auto Start Delay, e eu vou colocar quanto tempo? Eu quero trocar para 10 segundos. Feito isto, novamente eu vou mostrar aqui as informações da minha máquina e agora eu vou buscar aqui que eu tenho um Auto Start Delay de 10 segundos. Então aqui eu estou habilitando para ele startar e aqui eu estou dizendo que ele vai esperar 10 segundos para poder então startar. Posso botar outro tempo? Sim, posso botar os tempos em segundos. Olha, eu quero esperar 60 segundos. E agora se eu verificar as informações, eu vou ter um Auto Start com delay de 60 segundos. Qual a utilidade desse delay? Imagine que dentro de uma infraestrutura completa de redes, você tenha um servidor de e-mail, um servidor de DHCP, um servidor de arquivos, um servidor de DNS. Então, tu vai ter que criar uma estratégia para que um desses servidores inicie primeiramente. Então, se tu tiver um servidor de DNS e de DHCP, é recomendado que um servidor de DNS comece antes dos outros. Então tu pode botar um delay de 1 segundo, um delay de 10 segundos no outro. Então tu pode criar esse tipo de delay para que as máquinas não iniciem todas ao mesmo tempo. Por quê? Por que é ruim iniciar todas ao mesmo tempo? Porque tu pode onerar CPU e congelar o teu virtualizador. Então tu vai consumir 300, 400% do teu CPU. Isso pode congelar sim, pode crashar o teu kernel. E tu, evitando de utilizar as máquinas todas ao mesmo tempo, tu evita de que uma máquina suba no intervalo que a outra deveria subir. Por exemplo, tu não pode fazer com que o teu servidor de e-mail, por exemplo, suba antes do teu servidor de DNS. Senão ele não vai conseguir subir alguns serviços de entrega de e-mail. Então isso faz com que tu crie esse delay e tu consigas então inicializar as tuas máquinas no tempo justo e recomendado para cada aplicação, tá? Então eu poderia passar tudo junto? Sim, poderia passar os dois valores junto. Ó. Eu poderia tanto usar o Auto Start Enable On -- Auto Start traço Delay, e aí eu vou botar novamente, eu vou botar 20 segundos, tá? Então ao apertar Enter ele vai modificar essa máquina novamente e agora vejam que ao invés de 60 ele vai estar 20 segundos, tá? Ah, eu posso filtrar aqui? Posso filtrar aqui. Eu boto um grep aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Grep delay. Ó, acho que ele tá em letra maiúscula. Vamos ver aqui, grep delay. Ó, trouxe ali, ó, Auto Start Delay 20, ó. Então, eu consigo modificar agora de maneira bem rápida, que eu vou botar 30 segundos. Modifiquei, grep delay, agora é 30, tá, gente? Da mesma maneira que eu posso utilizar o off, tá? Posso passar o off aqui, ele vai modificar essa máquina. É claro que quando eu solicitar aqui o Auto Start, agora eu tenho que trazer tudo, Auto Start, ele vai trazer os valores ali. Vai estar desligado, vai estar off com delay ainda em 30. Mas se eu quiser passar o parâmetro de on, eu modifico aqui
e ele já troca para vocês a máquina. Tá? Então, só estou fazendo isso aí várias vezes para vocês entenderem o porquê que é feito desta maneira. Tá? Dessa forma, o meu VirtualBox agora sabe que tem que levantar uma máquina. Será mesmo que ele sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos digitar ps aux pipegrep vbox. Notem que ele não trouxe nada, apenas o usuário vbox logado e a minha pesquisa aqui com o grep. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou agora reiniciar esse servidor. Então vou dar um reboot. Opa, eu não consigo rebootar com o usuário vbox, beleza, então vou rebootar agora com o usuário root. Rebutei o servidor, vamos aguardar agora ele inicializar. Então vamos lá, inicializando aqui a minha máquina virtual, vamos deixar ela carregar. Assim que ela terminar de carregar, eu já vou logar por SSH aqui. Tá? Então eu já vou deixar aqui meu SSH pronto para ser disparado. Agora que eu tenho a máquina já ali, eu vou logar com o SSH, vamos novamente passar aqui a senha de root, e se eu entrar com o usuário agora com o vbox e digitar ps aux pipegrep vbox, notem que agora eu já tenho, inclusive, ele já está buscando as informações que tem que subir. Se eu novamente digitar, em algum momento, ó, ele já vai aparecer aqui o vbox headless com o Debian 10 startando, ó, Start VM. Então se agora eu digitar vbox manager list running VMs, ele agora vai me listar as VMs que estão inicializando. Por que ela não listou? Bom, porque ela não está em execução ainda. List VMs, ele vai me listar ali. Running VMs, ele ainda não subiu aquela VM. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ainda não. Vamos ver se está em execução aqui o vbox out start. Pode ocorrer algum problema na máquina, de repente o hardware dela não está funcionando, então eu poderia levantar essa máquina na mão, tá, para saber o que aconteceu. Running VMs, ela não subiu, algum motivo teve. Então como que a gente vai debugar o problema dela? Eu vou entrar no home, lá no usuário vbox, vou entrar na VirtualBox VMs, vou entrar dentro do meu template e vou entrar dentro da pasta logs. Se eu der um ls-lh, eu vou ter um arquivo aqui dentro. E se eu editar esse arquivo, eu consigo agora debugar o problema dessa máquina. Ó. Então o que aconteceu aqui? Ó, ele não levantou porque ele provavelmente deva ter uma network diferente. Tá? A interface está com outro nome ali. Ó. Tá vendo aqui o erro? Então agora eu só preciso modificar a minha interface de rede. Bom, é bem simples de fazer isso aí. Como eu já sei o problema, eu vou utilizar aqui, aqui mesmo, tá? Eu vou digitar vbox manager modify VM. E o que eu quero modificar nessa VM? Eu quero modificar a minha interface, tá? Então eu vou ver aqui, ó, minha interface de rede. Então ela é a minha bridge network, tá? Então eu vou lá na minha interface NIC 1, tá? Então é NIC bridge. Primeira coisa, até inclusive é saber qual é o nome da minha interface, né? Minha ifconfig aqui, ela é essa aqui, ó. E ela tá setada aquela outra. Então vamos lá, modify --NIC 1, e aí eu vou passar ela para, vamos ver aqui, bridge adapter 1 e o nome e o device, ó, bridge adapter 1. Então vamos lá, acho que eu nem preciso aqui, bridge adapter 1 e o nome dela, que é este daqui. Opa, faltou o nome da máquina, né, claro. Debian 10 template. Agora sim, ó. Não precisa botar o vbox ali. Tá? Agora eu consigo saber qual é a interface que está dentro da minha máquina. Tá? Como que eu consigo ver? Eu posso editar ainda esse meu arquivo aqui, debian template.vbox. E eu posso verificar aqui as minhas interfaces. Ó. Então tá ali, ó, bridge interface, ela tá agora o nome da interface correta. Posso trocar aqui, não recomenda-se porque ele pode
corromper o arquivo. Então recomenda-se sim passar por parâmetro aqui, tá? Eu utilizei apenas o Modify VM e passei para ele. Bom, e agora como é que eu posso fazer para levantar essa máquina? Eu posso fazer da mesma maneira. Como eu quero testar com vocês, eu vou dar um reboot no meu servidor e vou acompanhar novamente se ele vai levantar essa máquina. Tá? Então vamos aguardar que ele reiniciar. Ele já deveria estar setado com a interface correta, porém, como eu trouxe de uma outra estrutura e as estruturas podem diferenciar o nome de interface, o reconhecimento no kernel da interface de rede, por isso que eu tive que modificar. Mas o bom é que eu já mostrei para vocês como debugar esse tipo de problema. Então, através do próprio log, eu já consigo debugar esse problema que aconteceu com a interface. Agora eu posso novamente logar por SSH. Ter a senha errada, vamos agora para certa. Agora eu vou entrar como usuário VBox e já vou utilizar aqui o PS AUX Pipe Grep. Ó. Então notem que ele não levantou ainda. Vamos aguardar mais uns segundinhos. Ainda não levantou. Agora ele já está começando a levantar. Ó. Já está começando a levantar o nosso template. Vamos aguardar mais um segundinho. Ainda está lá. Então vamos novamente. VBox Manager List VMs. Ok. E agora eu quero saber a Running VMs. Running VMs. Agora ele está rodando o template. Ó. Então o list VMs ele vai listar as máquinas virtuais e o Running VMs vai listar as máquinas que estão em execução. Então está em execução agora essa minha máquina. Tá? Notem que, claro, não vai aparecer interface, não vai aparecer nada. Eu só no máximo posso acompanhar ela através do htop ali e ver que eu tenho uma máquina que está startada. Tá? Então eu não configurei acesso remoto nela, eu não configurei nada. Eu apenas agora tenho uma máquina que vai levantar sozinha quando o meu servidor inicializar. Tá? Esta é a dúvida do início, onde o pessoal tinha dúvida ali em relação ao Alt Start e foi sanado desta maneira. Tá bem, pessoal? Então agora para a próxima dúvida, uma ferramenta bem interessante que é a ferramenta para conectar nesse meu servidor. Então eu não vou utilizar um navegador, eu não vou ter um serviço web rodando no meu servidor. Tá? Eu vou precisar utilizar um client. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar aqui minimizado, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês aqui o projeto Remote Box. O Remote Box, na verdade, ele é um client, tá, gente? Então, lembrando, quando eu criei a minha estrutura do VirtualBox lá no vídeo de server, eu instalei um servidor web. Eu instalei o HTTP, o Apache e configurei isso daí, tá? O PHP, os módulos e tudo mais. Agora eu não vou utilizar este módulo web, eu vou utilizar uma ferramenta externa, ou seja, ela tem que estar configurada, ela tem que estar instalada num cliente para que eu possa acessar este meu computador com o VirtualBox, esse meu servidor de VirtualBox. Então imaginem que eu posso ter um servidor de VirtualBox, todo ele configurado, porém eu não vou utilizar nenhuma interface web. Então eu vou utilizar uma conexão direta dentro deste meu servidor através da ferramenta Remote Box. Tem mais informações demasiadas da ferramenta, mas dentro do próprio site deles vocês podem digitar qualquer buscador aí, Remote Box. E a primeira busca, seja no Google, DuckDuckGo, enfim, ó, Remote Box, e vocês vão abrir o site oficial dele, tá? Esta ferramenta aqui, ela possui a versão 2.7 atual, mas requer o VirtualBox 6.1. Como nós instalamos o VirtualBox 5.2, nós vamos precisar de uma versão mais antiga. Então, tem a 2.7, tem a 2.6, mas requer o VirtualBox 6.0, e a 2.5 requer, então, o nosso VirtualBox 5.2. Está aqui, ó, tanto a 2.4 requer o 5.2 como a 2.5. Quanto mais atual, mais novidades a ferramenta vai ter. No caso, quando eu usar a 2.7, eu necessariamente preciso ter o VirtualBox 6.1. Tá? Então, nesse caso, como nós instalamos o 5.2, eu vou então agora mostrar a versão
2.5 do Remote Box. Para fazer o download dela, então você vai vir aqui em Documentation e aqui vai ter como instalar em cada distribuição. Tá? Então tem aqui as mais variadas distribuições, inclusive para o Linux Mint, que é o que eu utilizo. As dependências para instalar no Mint, eu vou clicar aqui e ele vai me dizer, ó, no meu cliente, tá? Eu preciso instalar essas dependências aqui. Então eu vou abrir um shell no meu computador, pode ser com a conta do root, tá? Então eu vou logar aqui com a minha conta do root e vou digitar aqui um apt-get install e essas dependências. No meu caso eu já instalei, então ele não vai instalar nada, tá? Como eu já instalei na minha máquina, não vai instalar nada. Beleza. Lá de vocês pode ser que precise instalar, tá? Feito isso, eu instalei essas dependências aqui. Agora eu posso fazer o download da ferramenta, então Remote Box. Então tá aqui, ó, em downloads eu tenho a versão 2.7.tar.bz2 e eu tenho também as versões anteriores. Conforme a versão do VirtualBox que eu possuo, então vai ser a versão que eu vou utilizar aqui. Tá? Então vamos lá, como no caso eu já fiz o download da versão 2.5, eu apenas vou executar ela. Então vocês vão fazer este download aqui, vão extrair esse arquivo. No meu caso eu coloquei na minha área de trabalho aqui um atalho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como ela fica. Então eu baixei aqui, ó, a versão 2.5 e a versão 2.7. Quando eu baixei o arquivo, ele veio nesse formato aqui, ele veio compactado. Eu extraí, ele criou uma pasta Remote Box 2.5, né? Então eu só renomeei para 2.5, 2.7. E aqui dentro eu tenho uma estrutura de pastas com um arquivo aqui. Este arquivo aqui seria o script, o binário que vai ser utilizado. Tá? Então eu criei um atalho apenas. Esse atalho aqui está aqui, ó, Remote Box 2.5. Ao clicar duas vezes nele, ele vai abrir essa interface aqui. Uma interface bem simples, não tem nenhuma grandiosidade na interface, mas a interface traz alguns recursos bem interessantes. E o primeiro deles é o Connect. Ó. Então eu tenho aqui o Connect, onde eu vou passar aqui para ele uma URL. E essa URL, ela é o endereço do nosso servidor. Aqui ele está mostrando no formato HTTP, mas no nosso caso eu tenho aqui o IP 192.168.201.104, que é o IP do nosso servidor do VirtualBox. Vou passar para ele também um usuário VBox com a senha VBox12345, que foi a senha que nós cadastramos. Poderia também utilizar por certificado SSL, não é o nosso caso no momento. Então eu vou clicar em conectar e ele vai conectar. No caso aqui, ele está recusando então a conexão na porta 18083. Por que ele está recusando? Porque lá no nosso servidor, vou voltar aqui nele, tá? Eu tenho que permitir a minha rede. Então vamos modificar a informação da rede. Então vamos lá. Então vamos nano /etc /default /virtualbox. Lembrando, aqui eu tenho VBox host, aqui está localhost, ó. Então apenas local vai permitir. Então eu tenho que passar o IP do meu servidor, 192.168.201.104. Feito isto, agora ele vai permitir acesso externo. Quando restartar o serviço. Então eu vou restartar aqui. Então vou restartar o meu serviço aqui. Vamos passar o parâmetro restart. Ele vai restartar. Agora eu vou voltar aqui no meu Connect e vou clicar em conectar. Notem que agora ele vai conectar lá no meu servidor, porque eu passei a opção para ele permitir o meu servidor através da interface de LAN, né? Ou seja, não está mais localhost. Então agora notem que eu tenho aqui o meu Debian 10, ele está running, ó, ele está funcionando, ele está com o servidor conectado lá, né? Eu estou com o meu client Remote Box conectado no meu servidor e essa interface gráfica aqui me traz as informações do VirtualBox, tá, pessoal? Então agora eu posso então conectar remotamente, eu posso, no caso aqui eu posso utilizar um RDP para conectar se tiver habilitado. Então nas opções de settings eu tenho ali no display, remote display, ó, eu vou habilitar na porta 3389, então antes de habilitar, tá? Eu vou salvar aqui e vou clicar em conexão remota aqui, ó. Ele não vai conseguir conectar lá, porque ele não tem acesso a esse display remoto. Quando eu habilitar esta opção aqui,
ele vai permitir na porta 3389, tá? E agora eu vou poder clicar aqui e conectar lá. Então agora eu estou no meu console da minha máquina aqui. Bem legal, né? Bem bacana esta ferramenta, porque ela é bem simples de utilizar, ó. Então eu estou com o meu servidor agora já virtualizado dentro da minha estrutura do VirtualBox. É claro que nesse caso aqui eu tenho uma máquina virtual virtualizando outras máquinas virtuais, então o desempenho é bem precário, tá, gente? Então é como POC mesmo, para vocês terem aí a intenção de criarem os POCs de vocês para ter um maior aprendizado, tá? Mas eu posso então criar uma nova máquina, ó, então eu vou criar uma nova máquina, então não só de template, né? Eu posso criar também outras máquinas virtuais. Ele já coloca um nome sugestivo aqui, New West, enfim, tá? O tipo de formato, VDI, VMDK, enfim, tá? Usar um disco já existente. Eu posso criar uma nova máquina também, eu posso adicionar uma nova máquina, mas para isso eu preciso que ela esteja já lá dentro do meu servidor. Então novamente eu preciso fazer o upload de um arquivo lá para dentro. Não tem como fazer por essa interface aqui, tá? Até o momento não tem. Talvez nas futuras versões aí do Remote Box possa ter a opção de fazer upload, tá? Mas aqui nessa versão não tem. Ó, snapshot, se eu quiser fazer um snapshot, todas as opções também eu tenho de modo client desta maneira aqui, tá? Então, lembrando, esta aqui é uma ferramenta bem simples para gerenciar a minha estrutura de VirtualBox. Posso tê-la em conjunto com a web? Sim, não tem problema algum. Lembrando que a web só vai consumir um pouco mais recurso do servidor, enquanto essa daqui não consome recurso do servidor, mas sim da máquina cliente que está com ele em aberto. Tá? Então, se eu for lá no meu servidor, eu não vou ter nada do Remote Box lá aberto, né, em execução. Eu vou ter apenas a própria máquina virtual que está running, né, está rodando, e as conexões comuns aqui da máquina. E também, claro, eu tenho um servidor web aqui porque ele estava instalado, mas não necessariamente tem a aplicação lá, o PHP VirtualBox aqui dentro. Tá? Se eu explorar lá var www.html, não tem nada aqui dentro. Ó. E se tivesse, eu poderia utilizar em conjunto, não tem problema algum. Tá, gente? Como esse aqui é um vídeo bem mais de tirar dúvida e extra também, tá, gente? Então eu vou finalizar ele por aqui. Deixa eu trocar a minha tela aqui para finalizar o vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, onde eu trouxe um pouco mais de informações para vocês sobre o VirtualBox. Então foi um vídeo extra. Foi um vídeo que não estava no planejamento do VirtualBox, mas eu achei bem relevante quando tiveram duas dúvidas, né, pontuais em relação à questão do Alt Start, que eu tinha informado que é apenas através do RC local, porque na verdade nas versões anteriores e na própria documentação antiga era relatado para se utilizar VBox Headless -S e o nome da máquina dentro do RC local, para que quando ele carregasse o RC local ele pudesse então startar, tá? Mas não é uma boa prática, até mesmo porque muitos scripts já não estão inicializando no RC local, tá? Então hoje em dia tu já tem o systemd, não é system5, então fica bem diferente o sistema de inicialização. Ele não vai respeitar o que tiver dentro do rc.local. Tá? E também fica uma forma mais controlada de utilizar através das próprias variáveis do sistema operacional e também usar o VBox Alt Start, que já tem um complemento do VirtualBox para fazer essa gerência de Alt Start. Tá? E também a dúvida em relação a ter um client de conexão de VirtualBox. Como o próprio software VirtualBox no desktop ele não permite fazer essa conexão, houve então um projeto chamado Remote Box que fez então esta conexão e trouxe para uma interface gráfica, isso facilitando tanto a gerência como a criação de máquinas, como a própria questão de controle de snapshot, enfim, toda a gestão de máquinas virtuais em cima do VirtualBox fica muito mais fácil dentro de uma interface gráfica. Mas lembrando, o conteúdo que eu direcionei para o VirtualBox é mais na questão do DevOps. Então é claro, se tu está pensando na questão do DevOps, tu não vai utilizar uma interface gráfica, mas não limita até a utilização de uma interface gráfica para gerenciar de maneira mais, digamos, graficamente, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.
Esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido. Eu fui sabotado de todas as maneiras para conseguir concluir esse vídeo. Eu espero que vocês gostem bastante, porque o último vídeo aí do servidor foi bem visualizado por vocês. Tive um feedback excelente do pessoal. E é claro, não deixem de curtir e compartilhar os nossos vídeos aí, tá bom, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu!